Fala, Tricolor! Eu sou o Wallace, do canal O Flume Domina, esse canal que você está assistindo aqui agora. Vou fazer análise de algumas lances, de algumas jogadas do jogo entre Fluminense e Sport. Sim, o jogo já passou, já fazem alguns dias, mas eu resolvi fazer mesmo com esse tempo todo atrasado, porque algumas coisas recentes aconteceram. Elas, na verdade, uma coisa recente aconteceu. Se você viu o jogo hoje, 6 de maio, que foi Internacional contra Barcelona, você viu que jogaço foi esse. Inter chegou à final da Champions League, né? Mesma final que eles foram campeão em 2010 e Fluminense também campeão do Brasileiro em 2010. Então são algumas coincidências, né, do ano de 2010 com esse ano que estão acontecendo, mas está tudo nas mãos de Deus. Mas essa partida não foi somente a passagem da Inter para a final, foram algumas outras questões. Antes de eu passar para a análise do gol, vamos comparar aqui o seguinte. Aqui eu pedi para o chat GPT fazer algumas análises para mim, né, dos últimos campeões, para ver se tinha mais coisas. O melhor jogador do Barcelona foi Lamine Yamal. O maluco não fez nem 18 anos ainda. Ele jogou final de Eurocopa, ele foi o melhor jogador da partida de uma semifinal com 3-3 no primeiro jogo, 4-3 no segundo tempo. Melhor jogador da partida para o lado do Barcelona. Provavelmente quem deve ter levado o prêmio, por exemplo, se fosse aquele negócio do Globo Esporte, né, da Globo, quem iria levar seria o Sommer, goleiro, que foi graças a ele também que o time acabou passando para a final. Se não fosse ele, provavelmente o Barcelona tinha levado. Lamine Yamal, apesar de não ter feito gol e não ter dado assistência, foi 8.6. O maluco jogou muito. E é justamente nessa linha de tipo assim, cara, aqui a gente fica esperando uma oportunidade certa para colocar algum jogador para jogar, não coloca ele nas melhores oportunidades e às vezes acha que um garoto de 16, 17 anos pela primeira vez já vai chegar e resolver um problema de um time que às vezes já está alguns jogos sem jogar bem e acha que ele vai ser a solução. Riquelme entrou muito bem no início do ano, se lesionou, beleza, mas acredito que ele só volte a jogar quando, tipo assim, o Fluminense estiver perdendo, o Serno não estiver dando jeito, o John Arias não estiver dando jeito, o Canóbio não estiver dando jeito, Ken não estiver dando jeito, vamos ver se o Riquelme dá jeito. Cara, não é assim. Né? Acredito que o Yamal, ele não tenha entrado assim, ele já, né, tipo assim, já venha entrando e não simplesmente ter sido jogado no jogo decisivo, num jogo que era momento da experiência, falar mais alto, e não simplesmente da criatividade e da impulsividade de um adolescente. Então é isso, eu acho que o Fluminense tem muitos jogadores bons da base que poderiam ser colocados, aproveitados em momentos melhores do que eles são. Agora, voltando para os lances do jogo, né? Primeiro lance do jogo, né? Os três lances praticamente em sequência são capitais. Né? Se você assistiu o vídeo que eu fiz, né, contra a União Espanhola, você deve ter escutado que eu falei que o Fluminense errava muito nas decisões. Né? Quando ele estava com a bola, ele errava muito nas decisões. E esse jogo mostrou também que o Fluminense erra muito nas decisões defensivas, não só nas decisões quando você tem a posse de bola. Aqui a gente tem um jogador com a bola, sendo marcado de próximo, né, de perto pelo John Arias, e 6 jogadores contra 2. E acredita, esse cara conseguiu receber a bola e chutou com tranquilidade, e só não saiu o primeiro gol do Sport aqui porque o Fábio salvou. O Fábio, como sempre, salvou, mas no gol em questão ele acabou não tendo jeito, né? E foi justamente isso aqui. Esse lance do gol, de novo, a bola nas costas de... Eu não sei exatamente quem seria esse jogador, mas o Samuel Xavier não tem velocidade para voltar. Então a gente tem um René que marca bem, um Gabriel Fuentes que apoia bem, mas não marca tão bem, um Guga que marca bem, mas não apoia tão bem, e um Samuel Xavier que apoia bem, mas não marca muito bem. Então a gente precisa ter um equilíbrio de... Se você vai colocar um Samuel Xavier e você vai colocar o Fuentes, é necessário que você coloque um outro jogador ali para defender.
e você não tinha um cabeça de área que iria apoiar bem ali a defesa. Então você tem aqui, provavelmente esse é o Ignacio, que eu não sei porque está o Samuel Xavier aqui, não tem ninguém, ó, tem ninguém aqui atrás. Tá Ignacio, né, indo marcar o cara, o Freitas aqui e o Gabriel Fuentes. Esse cara consegue chegar à linha de fundo e ele não é atrapalhado. O Ignacio não poderia fazer a falta aqui, provavelmente, dependendo do passe dele, seria cartão vermelho. O Fluminense recebe cartão vermelho diferente de qualquer outro clube. Mas o que acontece é que o Fluminense conseguiu tomar 2 contra-ataques perigosos, tendo superioridade numérica ali. E nesse caso aqui, o Fluminense conseguiu tomar gol de um cruzamento do Lucas Lima e com gol de Pablo. É isso. Essa jogada aqui vocês podem perceber o seguinte, eu nem vou falar muita coisa mais, mas o Fluminense tomou gol no primeiro tempo, aos 23 minutos do primeiro tempo, do último colocado do Campeonato Brasileiro, de Lucas Lima e Pablo. É isso. Próximo lance. Mesma jogada. Leva a bola no fundo, chuta, Fábio salva. E, cara, o Fábio salva ao ponto dele não dar o rebote facilitado para o jogador que estava vindo no lado direito. E de novo, olha o contra-ataque. De novo, na bola nas costas do zagueiro. Samuel Xavier está batido lá atrás. Olha onde o Samuel Xavier está aqui. Olha onde o Samuel Xavier está aqui. Aqui é o lugar onde o Samuel Xavier mais está próximo. Mas mesmo assim não está muito próximo da bola. E aí ele sai da diagonal, né? Ele sai da diagonal aqui, ele vai dar o combate no ponto futuro, ele chega atrasado e perde a bola. Aqui e aqui ele não está nem próximo da bola. E aí sai o chute, o Fábio salva, não dá condição plena de rebote, esse cara aqui ele chuta e a bola bate na trave. Teria sido 2-0 ali. E aí vem a questão de, tipo assim, o Fluminense, ele fica tocando muita bola. Nesse quesito, parece que o Fluminense não aboliu o dinizismo, porque o Fluminense, ele não é objetivo. O Fluminense fica tocando. Às vezes é bom, às vezes se irrita e às vezes é ruim. Então tem os dois. Às vezes irrita, porque o Fluminense precisa ficar com a posse de bola, não é bom dar a bola para o adversário, mas o Fluminense, mesmo com a bola, não sabe o que fazer, né? E não é objetivo quando tem a bola. Por quê? Porque não sabe fazer. Então, o Fluminense não carece de objetividade porque não é objetivo. Carece de objetividade porque não sabe fazer com a bola. E aí o primeiro lance com perigo que o Fluminense arma é de uma bola que vem do Everaldo, que faz o pivô, tem feito o pivô muito errado, muito mal o pivô dele. Toca pro Ganso, o Ganso acha o Canóbio aqui, que domina chute de esquerda fraco, o goleiro salva. E é no cantinho. Talvez se a bola fosse um pouco mais forte, um pouco mais no alto, o goleiro não chegava. Mas o goleiro chegou, boa jogada trabalhada, né? Um toque de primeiro do Ganso e tal. E aí você observa que o Fluminense não conseguiu fazer coisas, né, igual eles fizeram com uma inferioridade numérica. Né? Eles com 4 aqui atrás, mais uma linha de 5 e um mais aqui na frente. Eles se compactam na defesa e a gente não compacta na defesa. E a gente não compacta o ataque. A gente poderia deixar jogadores abertos? Poderia. Só que olha só, eles estão compactados do meio para a direção do Ares. Provavelmente o Fluminense está deixando claro para os outros times que a gente vai jogar com o Ares. Se o Ares não estiver no bom dia, se o Ares se machucar, se o Ares se lesionar, se o Ares for expulso de alguma forma, né, tiver impossibilidade de jogar, já era, acabou o Fluminense. Então aqui foi o primeiro lance de perigo do Fluminense, ou seja, depois do Sport ter tido 3, o Fluminense teve uma. E aí aqui, 42 minutos a gente teve um outro lance de perigo, lance da qual, se é o Ganso de 2023 e 2024, ele teria encontrado uma solução melhor. Tinha um jogador aqui que é o Everaldo, que se ele dá um toquezinho, o Everaldo chegava porrando aqui, poderia bater em alguém, mas ele tentou uma solução bonita, só que essa solução foi para fora, que ele tentou cabecear a bola e para cima. Eu acho que isso foi uma solução bonita, mas não foi a melhor. Por quê? Porque o Fluminense, quando tem a bola, não sabe o que fazer e às vezes faz o errado. Tem coisa simples e tem coisa mais difícil. O Fluminense às vezes faz o mais difícil, que é o errado. E aqui, o Freitas conseguiu achar uma cabeçada bonita dele, ele conseguiu jogar a bola no meio. Só que aí é aquele lance de tipo assim,
não pode ser fácil. O Fluminense não pode ser fácil. Às vezes o Arias ele consegue. Esse não é o primeiro gol, tipo assim, fácil de fazer que ele perde. Né? Contra o Volta Redonda também, ele perdeu um gol de cabeça. Acredito que não seja o forte dele, igual com o Ronaldo. O Ronaldo também não tem um forte de cabeça. Igual ele, talvez não tenha um forte de cabeça. Mas ainda assim, tipo, a bola foi pra fora. Se ele bate e vai no goleiro, beleza. Mas isso daqui eu não vou criticar. Né? É um movimento mais difícil você fazer movimento de cabeça. Se você não treina, tu não sabe, tu não pode fechar os olhos, tem que bater com a testa, não é com a parte de cima da cabeça. Por isso que tem jogadores que sabem muito bem cabecear, por exemplo, como o Verratti. Não é o caso de aparentemente nenhum jogador do Fluminense, porque faz tempo que eu não vejo um Fluminense fazendo um gol de cabeça de cruzamento assim. Né? Faz tempo. Ou estou errado? Vamos lá. Não lembro agora. Não lembro. Se você estiver assistindo esse vídeo, comenta aí se você lembra. O último que eu lembro é Thiago Silva, contra o Vasco. E aí aqui, ó, você observa que eles estão focadaço na defesa. 5 dessa linha, um que vai vir marcar o Samuel Xavier e o outro está indo para a zona, para pegar talvez um rebote. Só que o maluco aqui, ele fica completamente vendado nesse drible, nesse elástico lindo. O cruzamento esse cara tenta marcar o Everaldo, tipo assim, o mais difícil de se marcar é o centroavante, que é ele que vai saber cabecear. Só que aí, a genialidade dele, ele pega essa bola nesse ponto futuro aqui, exatamente onde o Serna está indo, e está indo de frente. Né? Tá indo de frente. Tipo assim, é difícil você errar essa cabeçada, então. Ele não tá indo de lado, ele tá indo de frente pra bola. Um outro lance. Cara, esse lance é muito parecido com outros que o Fluminense tomou. Eu já cheguei a comentar vídeos iguais a esse, né? Que o Fluminense toma muito gol assim. E é esse daqui eu vou desenhar. Esse daqui eu vou desenhar. Esse lance trabalhado, ele não foi exatamente igual aos outros, que vieram de velocidade para cá, essa bola veio, chute, gol. Aqui foi uma atrabalhoada aqui, na bola aqui, que acabou sobrando para esse jogador mandou a bola para o meio, esse jogador que estava com a mão levantada consegue chutar, o chute sai mascado. Se esse chute sai forte, acabava o jogo ali, o Fluminense no máximo porque ele conseguir fazer o empate. E aí, por sorte, ele estou fraco e o Fábio defendeu. O chute foi mascado. E aí aqui, um outro lance. Um lance muito bom, um contra-ataque muito bem construído, mas ele poderia ter sido melhor construído se um passe do Lescano tivesse indo mais a fundo. Talvez, se ele tivesse ido mais a fundo ao ponto do Serna levar essa bola até a linha de fundo, talvez a jogada tivesse que voltar e não gerasse a beleza desse ataque. Que foi o quê? Esse cruzamento aqui, ó, do Arias na cabeça do Everaldo. E aí a cabeçada do Everaldo foi bonita, ao ponto do goleiro ter que se esticar. Não dá para analisar se essa cabeçada foi com muita força, se foi precisa, mas de qualquer forma a defesa do goleiro foi bonita, foi elástica. Né? Talvez se a bola tivesse ido com o Serna direto em velocidade, talvez tivesse saído gol? Sim, talvez não, e talvez tivesse sido não um escanteio que gerou o escanteio e tal, mas eu acho que na questão de, tipo assim, decisão, a tomada de decisão naquele momento foi certa. A execução, às vezes, que foi errada. Foi tocar no Serna, o Serna tocou no John Arias. Né? O Serna teve que tocar no John Arias porque ele recebe a bola para trás e acaba não indo para frente. E aí o lance do gol, né? Não tem nem o que comentar. John Arias de novo. O Serna levou a marcação dos dois. Muito provavelmente porque ele tenha feito o primeiro gol, que ele levou a marcação desses dois jogadores aqui, deixando o Everaldo livre. Talvez se ele não tivesse feito o primeiro gol, teria um jogador marcando o Everaldo e um jogador marcando o Serna. Então, quando a jogada é repetida, o zagueiro que está à frente vai tentar se aproximar para evitar que aquela jogada se repita. Mas aí ele acabou deixando o Everaldo sozinho, o Everaldo conseguiu cabecear essa bola aqui bem no cantinho, uma bela cabeçada, belo gol de virada do Fluminense, e o Fluminense conseguiu os 3 pontos, conseguiu ali num segundo tempo jogar melhor, coisa que eu não vi o Fluminense fazendo já há algum tempo. Né? E aí é isso, convido você que assistiu o vídeo até aqui a me seguir,
comenta se você assistiu o jogo, o que você acha de, tipo assim, um jogador de 17 anos que jogou pela seleção principal da Espanha, jogou uma final de Eurocopa, foi campeão, sendo titular, é titular do Barcelona, ele joga com moral, ele foi lapidado ao longo do tempo. E aqui no Fluminense, por exemplo, o Estevão também, um exemplo que a gente não precisa ir muito longe, Estevão e Endrick, que eram titulares. Aqui não. Aqui a gente vende promessa para trazer refugos de outros times. Eu sou o Wallace e quero saber a sua opinião. Até a próxima, galera. Tchau, tchau.